Domingo eu fui ao sebo, mais uma vez. Aliás, ir ao sebo, aos domingos é como se fosse o meu domingo no parque, né. Acho que os 40 a mais aí me entenderão. E isso não é uma espécie de confissão, né, apesar que às vezes parece, porque eu acho que sebo tem esse poder estranho de fazer a gente, gastar dinheiro que não estava planejado, que não estava pensando, né, por conta acho que esse é o efeito do garimpo, do próprio garimpo, né, a não ser que você vá ao sebo direcionado já para comprar um livro específico e nada mais. Então é isso, eu acho que sebo tem esse efeito mesmo, né, de você comprar livros que você não sabia que queria, né, e sair de lá com uma sacola pesada e uma sensação, sei lá, levemente culpada, mas também extremamente satisfatória, né. Bom, eu sou a Evelyn Cordeiro, você está no canal Pensadoria e por aqui a gente fala sobre livros, pensamento crítico e a delícia que é o universo literário em todas as suas formas. Então vamos começar, porque hoje tem bastante livro, bastante coisa para falar. Eu estou gravando esse vídeo numa segunda-feira e eu fui ao sebo ontem, no domingo. Aliás, eu vou ritualisticamente todo domingo a esse sebo ali na Paulista, né? Eu moro em São Paulo, então eu vou vou a esse sebo todo domingo, assim, me permito descobrir coisas, óbvio que o meu olho às vezes meio que já bate rápido em determinadas coisas, em determinados títulos e autores, mas no geral eu vou assim de mente aberta para garimpar mesmo, exercer o verbo garimpar na sua potência máxima, né? Então, é, vamos lá. O primeiro livro que eu encontrei e trouxe, né? É, e um detalhe, né? É um sebo que tem preço assim, não sei nem se eu posso dizer, mas assim, até vergonhosos, digamos assim, de tão baratos, sabe? Então, tudo aqui que eu vou mostrar são livros que foram hiper baratos mesmo. Então, vamos lá, vamos começar. O primeiro é Germinal, do Émilie Zola, né? É um livro da editora Abril, grande, olha, é, tem uma. É um livro antiguinho, né? Mas super inteiro, tem uma diagramação bacana, uma letra grande, né? Que isso é muito importante. Tá vendo? Tem uma lombada, ele tá bem inteiraço, sabe? O livro bem inteiro. É, o Zola, pelo que eu pesquisei, tá? Nenhum desses livros aqui eu li, né? Eu ainda não li, então não estou repondo, não estou, enfim, a minha biblioteca, não estou adquirindo, não adquiri uma edição diferente do que eu já teria aqui na minha biblioteca. São livros novos realmente para mim e por isso eu nunca os li, né? Então, pelo que eu pesquisei, Zola é um dos grandes nomes do naturalismo francês, né? O movimento literário do século XIX que queria mostrar a realidade sem filtro, sem romantismo, né? Com a crueza, né, que ela tem, que a própria realidade normalmente carrega. E Germinal, que foi publicado em 1885, é considerada a obra máxima desse assunto, né, do naturalismo francês. Né? É um romance sobre os mineiros, sobre mineiros de carvão no norte da França, sobre a miséria, a exploração e a greve que explode quando essa miséria chega ao limite, né? E pelo que eu pesquisei, inclusive, para escrever esse livro, Émilie Zola, não sei se eu estou pronunciando corretamente, imagino que sim, não ficou somente na escrivaninha dele, né? Ele foi até as minas, né? Ele trabalhou ao lado de mineiros, se expôs ao calor, ao ambiente insalubre, anotou tudo, e o resultado é um livro construído por dentro, vivenciado direto das trincheiras. Eu achei isso o máximo, assim, quando eu pesquisei a história, né, o contexto ao redor desse livro, né, como ele foi escrito e etc. Eu achei o máximo aqui, ó, a foto dele. É um livro bem legal, é uma edição bem bacana. Então, é isso, né? Eu quero ler em breve. Vou colocar aqui atrás. O outro livro, né? Eu esqueci de comentar uma coisa que me lembrei aqui. O título, Germinal, ele significa o sétimo mês do calendário da Revolução Francesa, né? O mês que corresponde ao início da primavera, é, né? Que corresponde à germinação das sementes, né? Então a ideia do próprio Zola que
explicou, né, a ideia por trás desse nome é que por mais que arranquem os brotos por mais que arranquem os brotos das mudanças, né, elas voltam a germinar. Então, parece, pelo que eu pesquisei, parece que ele é um livro pesadinho, assim, por conta do tema, do contexto, né? Mas parece que traz um desdobramento de esperança também, né? Então, vamos ver, estou ansiosa para ler, estou curiosa. É, vamos ver se confirma tudo isso. Mas essa era uma curiosidade por trás desse livro que eu achei interessante trazer. O segundo livro é esse aqui. Tá bem velhinha, a edição tá antiguinha. Assim, a capa tá meio antiguinha, mas por dentro ele tá super bom, assim, super bom. Manuelzão e Miguelin, né? De João Guimarães Rosa. É, eu preciso contar uma curiosidade sobre isso, sobre o Guimarães Rosa, porque é, alguns dias antes, né, eu sonhei, inclusive eu postei isso no Threads, né, na conta do Pensadoria por lá, que eu criei lá também, comentando que eu sonhei que eu estava no sebo, nesse sebo onde eu sempre vou, e que estava com um livro na mão, alguma coisa assim. E só que o sonho era justamente, o livro que eu pegava na mão era um livro do Guimarães Rosa, só que o Grande Sertão Veredas, né? Que eu lembro que no sonho eu bati o olho naquele livro, eu já peguei para mim, assim, e aí eu falei, putz, eu lembro que depois que eu sonhei, no dia seguinte, pensando sobre o sonho, eu falei, cara, só falta chegar lá e encontrar o Grande Sertão Veredas, né? Normalmente o preço que é praticado nesse sebo, eu falei, nossa, vai ser o achado do século. E aí me deparo com um livro do Guimarães Rosa, mas não era o Grande Sertão Veredas, mas esse aqui, que me pareceu, nunca li, me pareceu tão interessante quanto, vamos ver, né? É, foi uma grata surpresa, uma coincidência aí da vida, né? Bom, esse livro, pelo que eu pesquisei, ele reúne duas novelas que faziam parte de um projeto maior do Guimarães Rosa, que é o Corpo de Baile, né? As duas novelas têm protagonistas em momentos opostos da vida, então Miguelin é um menino que cresce no sertão mineiro, né, aprendendo o mundo com os olhos ainda é, muito abertos para tudo, né, curioso, tentando entender coisas que os adultos ao redor dele parecem ter esquecido de se perguntar, né? E Manuelzão, por outro lado, é um vaqueiro mais velho, um idoso, né, que constrói uma capela em homenagem à mãe, né, e organiza uma festa, né? Então, um homem em fim de vida, que ainda se pergunta, poderia ter feito mais, né? Será que eu poderia ter feito mais? Então, as duas histórias juntas formam uma espécie de começo e fim da vida humana. Eu achei isso bem interessante, né? E se complementam de um jeito que só faz sentido quando você termina as duas, né? É, e a forma que Guimarães Rosa, né, escreve é um caso à parte, pelo menos sob o meu ponto de vista, né? É, entendo Guimarães Rosa como um estudioso de línguas e suas gramáticas, né? Ele usou tudo isso para inventar um português do sertão, que ao mesmo tempo é muito regional e ao mesmo tempo é completamente universal. E eu acho que ele fez isso também brilhantemente em Grande Sertão Veredas, que eu lembro quando eu era adolescente, eu comecei a ler, mas assim, fui até que eu avancei bem, mas não fui até o final. Enfim, é uma leitura que ficou perdida, que eu quero resgatar. E aí encontro esse, então com certeza esse aqui é um livro que eu vou ler com muito gosto. Deixa aqui. O outro foi Manuscritos de Felipa, de Adélia Prado, também outro achado de sebo. Tá inteiraço, inteiraço. Tem umas marquinhas aqui, ó, do tempo, mas, tipo, irrelevantes. Mas tá super inteiro. São páginas brancas, não tem nenhum grifo, nada. Tá inteiraço, né? A Adélia Prado, ela é conhecida principalmente pelos poemas, né? Inclusive, pelo que eu pesquisei, foi Carlos Drummond de Andrade quem indicou os poemas dela a um editor e escreveu sobre ela no Jornal do Brasil, né? Antes mesmo de Bagagem ser publicado em 76, né?
Mas ela também escreveu prosa e manuscritos de Felipa, de 1999, nasceu de um momento interessante. Depois de 5 anos sem escrever, ela foi convidada a ter uma coluna semanal no Correio Brasiliense, e aqueles textos ajudaram a destravar o que estava preso, e finalmente saiu esse livro depois de 5 anos, né? Então, o resultado não é um romance, é um volume de textos curtos, né? Fragmentos da vida e da consciência de Felipa, uma mulher do interior de Minas, né? E é retratado da infância à idade adulta, então tem reflexões, questionamentos, muita fé, porque a religiosidade católica atravessa toda a obra de Adélia, né? Não como uma pregação, mas como um modo de estar no mundo. Então, eu achei que me pareceu bem interessante, e a Adélia Prado é uma, enfim, não tenho o que falar, né? É uma escritora de peso. Eu quero ler, com certeza vou ler. Fiquei muito animada quando vi. Esse aqui foi um que eu bati o olho, eu nem pensei bem, Adélia Prado, peguei, né? Saí, não tinha nem pensei duas vezes, né? Aliás, esse João Guimarães Rosa também foi outro que eu bati o olho, não pensei duas vezes. No Germinal, eu ainda dei uma olhadinha e li algumas coisas, pesquisei na internet sobre a premissa ao redor do livro e etc. Assim, demorei uns segundinhos a mais, digamos assim, mas foi rápido também, foi uma captura rápida ali no sebo. O próximo é, que foi esse aqui, gente, inacreditável, achei no sebo. Enclausurado, de Anne McEwan. É, McEwan, também não li nada sobre ele ainda, tá? O livro tá em perfeito estado, perfeito, perfeito estado, não tem nada grifado, nada marcado, perfeito estado, perfeito. É, McEwan é um escritor britânico que vive fazendo coisas que você não esperava que ele fosse fazer, digamos assim, né? Justamente Enclausurado é uma prova disso, né? De 2016, é talvez o exemplo mais radical disso, né? O narrador do livro é um feto, então um bebê ainda dentro do útero da mãe, prestes a nascer, e que escuta lá de dentro, né? Enquanto a mãe e o amante tramam, planejam matar o pai dele. Olha só, muito interessante, achei fantástico. Me parece uma. Quando eu li, fui pesquisar a respeito, né? Me parece uma releitura moderna de Hamlet, assim, mais ou menos, né? A traição, o assassinato, a questão do que fazer com esse conhecimento, com o conhecimento, etc. Tudo filtrado pela perspectiva de um ser que ainda não veio ao mundo. Eu achei bem criativo, bem interessante, estou ansiosíssima para ler. Né? Então, o feto, ele, pelo que eu li, ele é sarcástico, filosófico e, inclusive, comenta os vinhos que a mãe bebe como se fosse um sommelier. Então, assim, a pesquisa que eu fiz de forma geral sobre o autor, né, me parece que McEwan é assim mesmo, né? Ele pega uma premissa completamente absurda e a leva a sério em suas obras com uma precisão cirúrgica, né? É um livro curto, né? É um livro curto, que umas 200 páginas, 199 páginas. E que me pareceu super interessante, estou ansiosíssima para ler esse livro. Eu não quero nem pesquisar sobre resenhas na internet sobre esse livro, porque eu quero ser surpreendida, absolutamente surpreendida sobre esse livro. E é isso. Talvez eu traga vídeo no canal sobre ele ou não, porque já tem tanta coisa sobre ele por aí. Vamos ver, talvez eu traga sobre a minha ótica também. Enfim, vou pensar como eu vou fazer, mas é um dos livros que eu vou ler em breve, tá? Outro livro que eu não pensei, que eu simplesmente, quando bati o olho, agarrei, Terra Sonâmbula, de Mia Couto. Esse foi o livro que eu fiquei, acho que foi um dos livros mais que eu fiquei mais feliz assim de encontrar ali no sebo. Também está no estado perfeito, só tem uma etiqueta aqui que colocaram. Possivelmente era de algum lugar, alguma biblioteca ou alguma escola, não sei. Não tem nenhuma marcação, o livro está perfeito, perfeito. Agora que eu estou vendo aqui, ó, tem um carimbo aqui. Aquisição, doação, data 19 de fevereiro de 2020.
Direto da editora, foi uma doação da editora. Acho que provavelmente ele deve ter algum defeitinho esse livro e a editora doou, será? Biblio- é, Escola Lourenço Castanho, biblioteca. Não sei. Não sei. Aliás, tem alguns livros de sebo. Ah, não, tem uma anotaçãozinha aqui de lápis. Eu adoro quando vem essas anotações, porque eu acabo fixando um pouco o olhar para para a perspectiva do outro, né? De quem leu antes. Então, isso é muito legal, muito legal. Eu acho que abre uma caixinha no momento que você está lendo. Eu acho muito interessante. E aí, alguns livros de sebo, né? Porque essa não é a primeira pilha que eu tenho. A maioria dos meus livros, eu tenho até que fazer essa estatística, se a maioria dos livros da minha biblioteca são de sebo ou são, enfim, são de livrarias também, que eu amo comprar livros novos, né? Em livraria, quem não ama, livraria é uma delícia. Mas a maioria não, alguns livros de sebo vêm com dedicatória, né? Então é o máximo. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, as dedicatórias para as pessoas, né? De que, enfim, as pessoas compram livros, dão de presente, escrevem a dedicatória. Eu acho o máximo, assim. Para mim, livros de sebo, para mim tem um outro peso, né? Mas enfim, voltando aqui à Terra Sonâmbula de Mia Couto, Mia Couto é um moçambicano, né? E Terra Sonâmbula, seu primeiro romance de 92, se não estou enganada, foi considerado por um júri especial da Feira do Livro do Zimbábue como um dos 12 melhores livros africanos do século XX, né? Então, a história se passa em Moçambique, uma Moçambique devastada pela guerra civil, né? E um menino chamado Muidinga, é, Muidinga, que perdeu a memória, né? E um velho chamado Tuahir caminham por uma estrada deserta tentando sobreviver, né? Encontram um ônibus queimado e dentro dele os cadernos de um jovem chamado Kinzu. Então Muidinga começa a ler esses cadernos e a partir daí temos duas narrativas se entrelaçando, né? O título vem Eu achei isso tão bonito. O título vem de uma crença local, né? Diziam que aquela terra era sonâmbula porque enquanto os homens dormiam, ela se movia no espaço e no tempo, né? Procurando os sonhos das pessoas, né? Então é uma terra como uma costureira de sonhos, digamos assim, né? A linguagem do Mia Couto faz como português, eu acho que coisas que poucos autores já fizeram, né? Com a língua portuguesa, eu quero dizer, é, que é justamente, ele cria palavras, desfaz de outras, mistura a tradição oral africana com a prosa literária, né? É um livro sobre guerra, né? Assim como a guerra como um background, né? Com um pano de fundo, assim, mas é, acima de tudo, um hino ao poder dos sonhos de continuar, né? Pelo menos de acordo com a pesquisa que eu fiz, foi essa a minha interpretação, tá? Tô bem animada para ler, muito animada para ler. Assim que eu bati o olho, eu peguei, agarrei para mim, não deixei ninguém chegar perto. Enfim, seguimos. Aí, é, esse livro aqui, o próximo é Seminário dos Ratos, da Lígia Fagundes Telles. Ele tá bem antiguinho, até a diagramação dele até que não é ruim, não, mas ele tá antiguinho, já tá meio que abrindo, assim, sabe? Mas é uma preciosidade, né? Eu considero como uma preciosidade. Tem o nome de uma pessoa aqui na frente, mas não é uma dedicatória, não. Ela comprou, é o nome da pessoa que comprou, a dona do livro, Maria Cecília, meu Deus, Bossi. Ela comprou em dezembro de 77. O livro tá antiguinho, né? Esse livro aqui, eu comprei ele também na Paulista, no Sebo, só que não foi no Sebo onde eu sempre compro. Eu tava voltando do Sebo, passando pela Paulista, voltando, e aí tinha um rapaz com uma banquinha na rua, vendendo alguns livros. E aí eu comprei dois, né? Dessa pilha aqui eu comprei dois. O primeiro foi esse aqui, que eu bati o olho, olhei. Tinha outros da Lígia Fagundes Telles, mas eu já tinha gastado, assim. E aí eu falei, vou levar esse aqui, que eu acho que esse aqui
tem um peso diferente, assim, bom, tudo da Lígia é fantástico, mas eu queria ler esse aqui, né? Era um que eu acho ele mais interessante. Enfim, a Lígia Fagundes Telles, ela foi uma das maiores escritoras brasileiras do século XX, né? Óbvio que você, imagino que você saiba, né? Ela foi amiga íntima de Clarice Lispector e da Hilda Hilst, que é a mestra, ela é mestra absoluta do conto, digamos assim, né? E Seminário dos Ratos, de 77, é um dos livros de contos mais importantes da literatura brasileira, né? O conto que dá nome à coletânea e que resume bem o espírito do livro é uma alegoria feroz sobre a ditadura militar, né? Então, assim, a premissa que está por trás é que a história que está por trás é que burocratas e secretários se reúnem num casarão isolado para discutir como controlar uma infestação de ratos que assola o país, né? É uma sátira política, né, feita de ironia e horror, né, enfim, onde animais e os humanos trocam de posição de um jeito que não te deixa sair ileso, né? É, pelo que eu vi, né, eu ainda não li, né, mas pelo que eu pesquisei, o livro ele não fala só sobre política, traz uma questão meio fantástico, assim, meio sombrio, acho que é aquela coisa específica, né, que a Lígia sabe fazer, né, sabia fazer, que é escrever o cotidiano de um jeito que de repente parece que o chão se abre, assim, o chão some, você está no meio assim de uma rachadura assim no chão, enfim, tira um chão de você, que eu quero dizer. É, enfim, estou ansiosa para ler, né? E é isso. Aí, o outro livro que eu peguei, ainda na banquinha primeira, né, banquinha de sebo que eu vou todo domingo, é um livro totalmente aleatório, gente. Totalmente aleatório. Eu não conhecia nenhum autor, né? Me perdoe se é uma ignorância, mas eu não conhecia. Tampouco o livro, que é A Passagem do Anjo, de John Sack. De fato, esse é um livro mais inesperado, assim, da pilha, né, da minha lista, enfim, da minha pilha de livros. Peraí, gente, deixa eu me ajustar aqui por conta do ângulo da câmera. Mas, enfim, é o livro mais inesperado da pilha. Eu não conhecia o autor, né? Como eu falei, eu peguei pelo título, eu bati o olho e peguei assim. E aí, quando eu fui pesquisar, depois que eu comprei, né? Na realidade, eu entrei até na Amazon para ver se tinha alguma recomendação assim interessante, mas vi algumas coisas controversas assim, mas ainda assim eu falei, cara, eu vou levar. Ele é da editora da Sextante, né? Ele tá com algumas manchinhas amareladinhas, mas fora isso, ele tá em perfeito estado. Perfeito estado, perfeito. Ele tá com algumas manchinhas amareladas do tempo, assim, mas tá em perfeito estado, né? É, a história é, é uma ficção, né, histórica bem particular, pelo que eu vi. Então, a história se passa no século XIII, na Itália medieval, marcada por conflitos entre o poder eclesiástico, né, e o poder imperial. O protagonista é um frei chamado Ângelo Lorenzini, né? Um frade que carrega uma maldição, porque ele também é um lobisomem, né? Então, nas noites de lua cheia, precisa se esconder nas partes mais escuras da masmorra, debaixo do cobertor, para não responder ao uivo, né, da lua, né? Então, durante décadas, ele trava uma disputa pessoal com o Papa Bonifácio VIII, que é um papa que destrói tudo que toca, digamos assim, e percorre uma longa busca espiritual tentando entender sua própria natureza. É uma ficção histórica, né, com um elemento sobrenatural e também uma reflexão sobre o que há de humano e de animal em cada pessoa. Eu definitivamente não sabia que estava pegando isso quando decidi comprar, né, quando eu coloquei na sacola, assim, digamos, quando eu decidi comprar. Assim, eu tô zero expectativas sobre esse livro. Me digam se vocês conhecem, o que vocês acharam, se foi uma boa aquisição, mas eu achei interessante. E eu tô nessa vibe, quando eu vou para um sebo, assim, totalmente aleatório, às vezes eu bato o olho, assim, em algumas coisas e falo, cara, nunca vi, não conheço esse autor, acho que eu vou levar, talvez seja interessante.
Então, eu estou me permitindo ler bastante coisas diferentonas assim. É, eu quero aumentar meu repertório, então, enfim, vamos ver. Aí, o próximo livro não foi na banquinha de todo domingo que eu vou, mas foi na outra, na enfim, nos livros que estavam no chão, assim, do rapaz que eu falei que eu encontrei na volta do sebo, que foi simplesmente Cinzas do Norte, do Milton Ratum, né? Eu acho que muita gente já conhece, a maioria das pessoas já conhecem o Milton Ratum, provavelmente já leram, eu nunca li nada dele, mas Ratum é um autor amazonense, né, que escreveu a Amazônia de um jeito que não tem comparação na literatura brasileira, né? E Cinzas do Norte, de 2005, ganhou o prêmio Jabuti de melhor romance em 2006, né? Então, o terceiro Jabuti da carreira do autor, né? É, é a história de uma amizade, né? Uma amizade de infância entre dois meninos em Manaus, nos anos 50 e 60. Lavo, que é o narrador da história, órfão, criado por tios, né? E Mundo, filho de uma família rica que sonha em ser artista. E aí parece que o conflito central é de que Mundo é um conflito entre o Mundo e o pai dele, né? Um homem que quer impor uma herança que o filho rejeita, e essa revolta pessoal vai se cruzar com a ditadura militar de 64 e com a destruição progressiva de Manaus, né? O próprio Ratum descreveu o livro como uma espécie de educação sentimental, né? O título é muito ancorado, pelo que eu percebo, assim, pelo que eu pesquisei, muito ancorado na visão do Ratum sobre o desdobramento, né? Enfim, sobre a devastação, né, da cidade de Manaus ao longo do tempo e sua sociedade, né? Então, enfim, é como se tudo que resta normalmente que sobra são cinzas, né? Então ele puxa bastante essa, esse contexto, esse mote, né? Com esse título, Cinzas do Norte. É isso, o vídeo já está ficando bem longo, né? Bem grande, bastante, já cheguei a 27 minutos. O livro tá inteiraço, gente. Inteiraço, inteiraço. Super barato. Meu Deus, ainda faltam alguns livros. O próximo é Isabel Allende, A Floresta de Pigmeus. Esse é o terceiro e último volume de uma trilogia juvenil, né? Da Allende, As Aventuras da Águia e do Jaguar. Os dois primeiros são A Cidade das Feras e O Reino do Dragão de Ouro. Eu nunca li nenhum dos três, então estou curiosa para ler, por mais que seja infanto-juvenil, né? Eu acho que faz total sentido. A história acompanha dois adolescentes, Alexander e Nadia, que viajam com a avó de uma delas, né, uma jornalista da International Geographic, dessa vez para o coração da África. E lá eles precisam encontrar alguns missionários desaparecidos e numa aldeia isolada, governada por forças muito sombrias, e se deparam com uma floresta habitada pelos pigmeus, né? Então, assim, eu gosto da Isabel Allende, né? Então, eu não tenho o que dizer. Inteiraço o livro também, inteiraço, inteiraço, inteiraço. O outro livro foi A Madonna de Cedro, de Antônio Calado, né? Antônio Calado, também, de novo, um livro tá super inteiro. Antônio Calado é um nome que merece ser mais lido, eu acho, do que atualmente, né? Jornalista e escritor de Niterói, no Rio de Janeiro. Ele escreveu sobre o Brasil com uma coragem e uma integridade que resistiram muito bem ao tempo, né? Como o Quarupi, de 67, é o mais conhecido e é considerado um dos grandes romances políticos brasileiros, né? A Madonna de Cedro de 57 é mais antigo e acho que mais íntimo também. Então, a história de Delfino Montiel é um comerciante de peças de pedra-sabão em Congonhas do Campo, que é uma cidade mineira cheia de obras barrocas, né, com as esculturas do Aleijadinho. Então, ele cede à tentação de roubar uma imagem sacra, e o romance é sobre o que esse roubo faz com ele, né? O arrependimento que não consegue se calar, a penitência, a culpa que corrói, enfim, é um misto de thriller policial com reflexão moral e religiosa, tá? Nunca li, estou também ansiosa para ler. O outro livro é Complexo de Cinderela, da Colette Dowling.
Esse é o livro mais, acho que mais, um dos mais diferentes aqui dessa pilha, né, dessa lista. Não é ficção, né, é um ensaio publicado em 1981, né, que foi best-seller na New York Times, se tornou um texto de referência no debate sobre a independência feminina. A tese de Dowling é que há um medo inconsciente que muitas mulheres carregam sem perceber de serem verdadeiramente independentes, um desejo de ser protegida, de ser cuidada, sustentada, de ter um príncipe encantado que resolva o que precisa ser resolvido. E esse medo, segundo ela, pelo que eu li, né, a respeito do livro, não é criado só pela cultura ou pelos homens, digamos assim, segundo ela, é alimentado pelas próprias mulheres. Eu estou curiosa para entender a ótica disso. É, Enfim, ela chegou a essa conclusão, né, a partir da própria experiência depois do divórcio e pesquisando com médicos, psicólogos e outras mulheres, enfim, endossou um pouco essa tese dela, né. Então é um livro que eu estou bem ansiosa para ler, né, é um livro de 81 que parece que tem coisas que vão soar datadas, eu acho, mas tem outras que ainda batem com força, né, eu imagino. Não sei, eu não tenho muita opinião a respeito sobre essa obra, preciso pelo que eu pesquisei, me parece, interessante, quero avaliar com o meu pensamento crítico sobre a minha filosofia de vida também. Quero, ler, né, com um olhar duplo, né, ver o que que ficou, o que que mudou disso tudo, como é um livro da década de 80, eu acho que vai ser interessante fazer esse paralelo com os dias de hoje. Próximo livro foi As Aventuras de Tom Sawyer, do Mark Twain. É, eu nunca li nada sobre. É uma edição da Martin Claret, né? Tá inteiro, inteiraço o livro, sem nenhuma marcação, o livro tá inteiro. É, foi um livro interessante, quando eu bati o olho, eu falei, ai, nossa, vou levar com certeza. Porque é um dos livros que a gente acha que já leu, né? E na verdade só viu a versão ilustrada na infância, pelo menos essa é a minha lembrança. Então, Sawyer ele foi publicado em 1876. É a história de um menino rebelde que cresce num vilarejo nas margens do Mississippi, né? Que pinta cercas, se apaixona, assiste a um assassinato, fica perdido numa caverna. É, Parece aventura infantil, eu acho que até que podemos avaliar que é uma aventura infantil desse personagem, mas me parece que o livro carrega uma ironia sobre a sociedade americana, sobre religião, hipocrisia, convenções sociais, enfim. Acho que já estava mais do que na hora de ler essa obra, que inclusive era uma obra que estava até na minha lista de livros assim para ler em breve. Eu acho que vai ser bem legal. Último, chegamos ao último. Esse aqui, meu Deus, totalmente aleatório também. Eu não conhecia, que é A Questão Finkler, de Howard Jacob, Jacobson, né? Howard Jacobson. É, ele ganhou o Man Booker Prize, né, em 2010, é o maior prêmio da literatura de língua inglesa. A edição é pela Bertrand, né? E ela tá uma edição novinha, inteiraça, inteiraça, inteiraça. A história gira em torno de dois velhos amigos, o Julian Treslov, imagino que esteja pronunciando corretamente, é um ex-produtor de rádio da BBC, que agora trabalha como sósia de celebridades, né? Um homem que passa a vida imitando outras pessoas. E Sam Finkler, né? Um filósofo judeu que se tornou celebridade televisiva. Então, os dois se encontram para jantar com um ex-professor, né? Deles, né? E depois dessa noite, desse jantar, tudo muda para Julian Treslov. A questão central do livro, pelo que eu pesquisei, é a identidade judaica, o que significa ser judeu na Inglaterra, o que significa pertencer ou não pertencer, o que a gente herda sem escolher, enfim. Jacobs, meu Deus, tá difícil de falar.
Jacob, Jacobson foi comparado a Philip Roth, a Woody Allen. Eu não sei se isso faz sentido, tá? Como eu falei, eu nunca li nada sobre ele, então eu preciso ler para avaliar. É, parece que é um livro engraçado e muito sombrio ao mesmo tempo, pelo que eu pesquisei, né? E que esse humor que carrega o livro, ele não alivia a tristeza, né? Na realidade, é parte dela. Pareceu interessante. Também, quando começar a ler, vou começar a ler sem nenhuma expectativa. Espero me surpreender de verdade. Bom, foram esses 13 livros, né? Então, foi fazendo um resumão, eu acho que da França do século XIX, a Moçambique pós-guerra, né? Do sertão mineiro ao século XIII na Itália, da psicologia feminina dos anos 80, as aventuras juvenis na África, de um feto filosófico a um frade lobisomem. Enfim, você percebeu, foi uma compra bem aleatória, né? Foi bem garimpada mesmo, assim, compra de garimpo, assim, elementos soltos, aleatórios e que simplesmente, assim, eu considero preciosos, né? Eu não planejei nenhum deles, eu não fui com nenhuma intenção. Como eu disse anteriormente, eu vou normalmente sem nenhuma intenção. Eu deixo vou na base da sorte. Porque eu acho que, de certa forma, quando você sai para comprar num sebo assim, eu acho que você não planeja, né? Você normalmente não planeja um sebo, a não ser que você vá para um sebo atrás de um livro raro, uma edição que você não encontra mais para comprar, ou é muito cara, você quer ver se encontra com um preço mais acessível, e aí você busca algo em específico. Não foi meu caso, normalmente aos domingos, quando eu vou ao sebo, não é meu caso, né? Eu simplesmente vou ali na banquinha, olho, e para mim é um momento assim super prazeroso. Eu amo, eu fico esperando ansiosamente pelo meu domingo por conta disso, né? É, e é isso, gente. E às vezes que quando eu decido um livro, né, assim, o interessante do sebo, quando se compra no sebo, é que você é uma decisão que você toma. Eu fiquei refletindo sobre isso. É, sem a curadoria de um algoritmo, né? Sem a curadoria de um algoritmo de lista de recomendação, de uma vitrine de recomendação, né? Eu acho que isso diz mais, esse tipo de compra, diz muito sobre o seu momento ou intenção literária do que qualquer lista organizada, porque ela vem ela flora, ela emerge ali do momento. Isso para mim eu acho fantástico, né? Eu fiquei refletindo sobre isso. Por que me encanta tanto, me satisfaz tanto esse processo de garimpar livros e descobrindo, o ato de descobrir, né? Enfim, então, possivelmente, muito possivelmente, seriam livros que eu não compraria numa livraria com a intenção, vou à livraria para comprar este livro. Acho que possivelmente não, a não ser que fosse algo, enfim, para algo específico. Por exemplo, esse livro aqui, nunca compraria assim. Quer dizer, nunca é muito forte, mas eu não compraria, não estava no meu radar em nenhum momento, sabe? Muitos outros ali. Então foi algo muito, muito interessante. Eu não sei qual desses ainda eu vou ler primeiro, né? Eu acredito que algum deles vai virar, né? Alguns deles vão virar vídeo aqui, episódio por aqui. Não sei, né? Vamos ver. Mas se você já leu algum, se você quiser compartilhar o que você achou, se tem interesse que eu traga algum episódio dedicado a algum deles, enfim, comenta aqui, né? Compartilha comigo a tua visão sobre isso. E é isso, porque de fato eu acredito que ler, também estava refletindo sobre isso, que ler é se arriscar a ser outro depois da última página, né? Eu gosto dessa frase, que é uma frase que traz bastante, carrega bastante a ideia desse canal, né? Então é isso, eu fico por aqui. Adorei a sua companhia, espero que você também, e até o próximo episódio. Tchau, tchau!